Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Giovana e hoje a gente está aqui para a nossa terceira aula de História do Brasil. Na aula de hoje, a gente vai estudar o sistema e a economia do Brasil colônia. Então, como sempre, eu vou projetar para vocês a minha tela para a gente poder ir acompanhando pelos slides. Bom, só para a gente retomar o contexto do Brasil colônia que a gente tinha visto na última aula. Então, o que acontece com o sistema colonial? A gente tem que inserir esse sistema dentro de um contexto histórico. Então, olha só, o nosso contexto é o seguinte: a colonização do Brasil por Portugal, ela acontece durante o mercantilismo, quando o mercantilismo estava ainda sendo utilizado como um sistema econômico. E o que acontecia nesse mercantilismo? Um dos preceitos do mercantilismo era o pacto colonial. E o que acontece com o pacto colonial? No pacto, a colônia ela fica subordinada à metrópole. Por quê? Porque ela precisa complementar a economia da metrópole. Então, no caso do Brasil, o Brasil complementava a economia da metrópole, que era Portugal. Então, olha só, aqui eu coloquei uma breve definição de pacto colonial. Por quê? Porque ele é a base do nosso sistema colonial. Então, para que você entenda como foi o sistema colonial brasileiro, você tem que compreender o que foi o pacto colonial. Então, o pacto ele era um acordo realizado entre a colônia e a metrópole. E olha só, não se confunda, o pacto não é exclusivo do Brasil, da relação entre Brasil e Portugal. Não, todas as metrópoles faziam isso com as suas colônias nessa época. Então, qual era o objetivo de estabelecer esse acordo? O objetivo era estabelecer o monopólio do comércio e da extração de riquezas do primeiro. Quem é o primeiro? A colônia. Então, o Pacto Colonial estabelecia um monopólio português sobre o Brasil. Então, o Brasil poderia exportar apenas para Portugal, poderia comprar apenas de Portugal. Vamos supor, se tivesse um ciclo, que nem a gente tem o ciclo da cana-de-açúcar, essa cana seria exportada diretamente para Portugal. Nenhum outro país poderia adquirir essa cana. Através do pacto, o sistema colonial estabelecia algumas diretrizes para o Brasil. Essas duas diretrizes vão ser também a base do nosso sistema. Quais são elas? A primeira, o Brasil deveria fornecer as matérias-primas desejadas pela metrópole. Então, se a metrópole precisar, por exemplo, de açúcar, é o Brasil que vai fornecer essa matéria-prima para os portugueses. A colônia não poderia realizar qualquer tipo de produção se os artigos produzidos apresentassem concorrência com os produzidos pela metrópole. Por que isso? Porque Portugal também precisava vender os seus produtos manufaturados. Então, vamos supor, eu quero comprar um celular. Existe um celular em Portugal? Existe. Então, eu não posso fabricar um celular no Brasil. Por quê? Porque eu preciso comprar de Portugal. Isso fez o quê? Qual é a consequência dessa segunda diretriz? O atraso na industrialização brasileira. Então, o Brasil vai se industrializar muito tardiamente justamente por causa dessa diretriz. Por quê? Porque não poderiam existir indústrias aqui se elas existissem em Portugal, se os mesmos produtos fossem produzidos em Portugal. E outra coisa, outra consequência dessas duas diretrizes do sistema colonial é o atraso no desenvolvimento de um mercado interno brasileiro. Por quê? Porque tudo era voltado para exportação. A agricultura, a pecuária, os ciclos, tudo deveria ser exportado para a metrópole. Então, o mercado interno ele se desenvolve muito tardiamente, somente no fim do século XVIII, quando ainda o Brasil era uma colônia, claro. E o que acontece? Em determinado momento, a gente tem a abertura do sistema colonial. O sistema colonial ele sofre mudanças no ano de 1808. Contexto histórico do ano de 1808. A gente tem a família real portuguesa fugindo de Portugal por causa do quê? Das invasões de Napoleão. Então, vocês lembram que Napoleão tinha instalado, consolidado o bloqueio continental, ou seja, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra. Portugal faz comércio com a Inglaterra de maneira escondida, mas os franceses vão descobrir e, com isso, Napoleão decide que vai invadir Portugal. Então, a família real foge para o Brasil. Então, nesse ano de 1808, Dom João VI, rei português, já se encontrava no Brasil. E o que ele faz? Ele decreta uma importante medida: a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então, olha só, vamos interpretar bem o nome dessa medida. Abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Os portos brasileiros estão abertos a mais nações, não somente Portugal. Agora o Brasil poderia comercializar com todas as nações que são consideradas amigas de Portugal, ou seja, que mantêm relações amistosas com o país.
Então, isso faz o quê? Isso faz com que o pacto colonial seja quebrado. Então, ele é quebrado bem aí. E o que acontece? Totalmente uma mudança completa no sistema colonial. Agora a gente não tem mais o pacto, agora o Brasil pode exportar muito mais, pode manter relações com outros países. Então, isso acaba quebrando o sistema colonial, embora o Brasil colônia persista por mais alguns anos, né? Como a gente viu na última aula, o Brasil colônia acaba somente em 1815. Mas isso já é uma medida muito importante que transforma completamente o nosso sistema colonial. Agora que a gente já entendeu como funcionava o sistema colonial, a gente vai discutir um pouquinho sobre a economia colonial, sobre como funcionavam as relações econômicas dentro do Brasil colônia. É importante que a gente saiba que a economia colonial se divide em uma série de momentos e uma série de ciclos econômicos. Porém, a gente pode afirmar que existem algumas características gerais. Então, se alguém perguntar em alguma prova para você, cite 3 características da economia colonial. São essas as características que você vai citar, porque elas são comuns a todos os ciclos, a todos os produtos, a todas as produções. Então, vamos ver quais são essas características. Presença de latifúndios, as produções eram realizadas em latifúndios, em grandes propriedades de terras. Sistemas de plantation, uso de escravos e monocultura. O sistema de plantation a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele é o sistema que já prevê os latifúndios, já prevê o uso de escravos e já prevê a monocultura, ou seja, o cultivo de um só produto. Esse sistema, por exemplo, era o sistema utilizado também no sul dos Estados Unidos. Então, ele é um sistema muito utilizado nas colônias, né, nas colônias europeias na América. Então, você pode citar, bom, latifúndio, plantation, escravos e monocultura. Lembre-se que essas características são comuns a todos os ciclos. Agora a gente vai conhecer cada uma das fases da economia colonial, porque, como eu falei, ela é dividida em diversas fases, embora aquelas características predominem em todas. A primeira fase do Brasil colônia, da economia colonial, se baseia na economia açucareira, se baseia no ciclo da cana-de-açúcar. Esse ciclo, ele se inicia no ano de 1532 e ele vai terminar só mais para frente, só na segunda metade do século XVII. Então, olha só, como o seu próprio nome diz, a produção de cana-de-açúcar era a principal produção brasileira nessa época, durante todo esse período. E por que bem a cana? A cana foi escolhida pelos portugueses porque eles já tinham certa familiaridade com o açúcar. Eles já plantavam cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. E eles tinham aliança com os holandeses, olha só, que vão invadir o Brasil depois. Mas agora eles são aliados. Por quê? Os holandeses eram aqueles que faziam o comércio, a refinaria e o transporte do açúcar na Europa. Então, a escolha desse produto para cultivar no Brasil era uma escolha estratégica para os portugueses. A economia açucareira, ela foi caracterizada, acho que acima de todas as outras, por aquelas características que a gente tinha falado no começo. Pelo sistema de plantation, que por sua vez é marcado pelos grandes latifúndios, pela monocultura, pela exportação. Então, olha só, você não planta no sistema de plantation para abastecer o mercado interno. Não, você planta para exportar esse produto. E o trabalho escravo. O ciclo da cana-de-açúcar se concentrou principalmente na região nordeste do país, mais precisamente em Pernambuco, que é justamente onde os holandeses vão invadir posteriormente. A segunda fase é o ciclo do ouro. Mas por que a gente tem uma segunda fase? Por que não fica sempre naquela primeira fase da cana-de-açúcar? Bom, a cana-de-açúcar ela entra em declínio no mercado mundial a partir da segunda metade do século XVII, principalmente devido a 2 fatores: a expulsão dos holandeses do país e o segundo fator, que na verdade é uma consequência do primeiro, o declínio do preço do açúcar, do prestígio do açúcar brasileiro no mercado mundial. Então, com esse declínio, os portugueses têm que procurar uma nova fonte de renda na colônia, que vai ser o ouro. Por que bem o ouro? Nessa época, ou seja, no final do século XVII, início do século XVIII, os bandeirantes estavam fazendo as bandeiras, justamente, que eram aquelas entradas no território brasileiro, no interior. Eles estavam explorando o interior do Brasil. E com essa exploração, eles acabam descobrindo ouro em abundância e outros metais preciosos na província de Gerais, que hoje é Minas Gerais, hoje é o estado de Minas Gerais. A mineração, então, se inicia no final do século XVII, mas ela conhece o seu auge a partir do século XVIII. E quando ela vai conhecer o seu auge, vai gerar diversas consequências no país como um todo. E entre essas consequências, a gente pode citar, por exemplo, a urbanização de diversas regiões
da província de Minas Gerais, o surgimento de uma classe média. Por quê? Porque agora as pessoas poderiam enriquecer por conta própria. Aquele que achasse o ouro automaticamente enriquecia, aquele que achasse um diamante automaticamente enriquecia. Então você tem o surgimento de uma larga camada intermediária da sociedade, homens livres e no que a gente chamaria hoje de classe média. E também a gente tem a integração econômica de diversas partes do país, por meio do comércio. O comércio é aquecido nessa época, e assim como a economia colonial como um todo, a economia colonial brasileira como um todo conhece seu auge justamente durante o ciclo da mineração, né, como também é chamado o ciclo do ouro. A terceira fase da economia colonial é o ciclo do algodão. E por que se inicia o ciclo do algodão? Ele se inicia por causa de um desabastecimento dessas minas, por causa do esgotamento das jazidas de metais preciosos na província de Minas Gerais. E também porque os mineradores, aqueles que mineravam, e os portugueses entram em conflito. Por quê? Porque os portugueses começam a colocar muitos impostos excessivos sobre os metais preciosos que eram achados no Brasil. Então, isso também contribui para um desgaste dessas relações e para o declínio do ciclo do ouro. Então, no final do século XVIII, um novo ciclo se inicia no Brasil, que é o ciclo do algodão. E por que bem o ciclo do algodão? Se a gente observar o contexto histórico, a gente está aqui no final do século XVIII. O que está acontecendo nesse período no mundo? A primeira revolução industrial na Inglaterra. Então, quando a Inglaterra passa pela sua primeira revolução industrial, a indústria escolhida enfim, eclodir, para ser expandida no país, é a indústria têxtil, a indústria que produz roupas. E para produzir roupa, você precisa do quê? Você precisa de algodão. Mas olha só, a Inglaterra iniciou a sua Revolução Industrial comprando algodão do sul dos Estados Unidos. Porém, quando em 1776 ocorre a independência dos Estados Unidos e as relações entre os dois países entram em conflito, a Inglaterra passa a procurar algodão em outros países. E o país escolhido é o Brasil. Então, o Brasil vai exportar grandes quantidades de algodão para a Inglaterra. E, posteriormente, ele vai expandir essa exportação também para outros países da Europa, não somente os ingleses. E além dos ciclos, além das fases que a gente viu, tem algumas atividades que percorreram também todos os ciclos, ou se não todos, os dois últimos. E quais são elas? A pecuária e a exportação de demais produtos. A pecuária ela adquire um papel importante na economia brasileira, um papel relevante na economia colonial, a partir do século XVI. As atividades envolvendo a criação de gado foram ainda essenciais para o povoamento de regiões brasileiras e principalmente o interior dessas regiões. A gente tem que ressaltar também que na pecuária ela sai um pouquinho daquelas características que a gente tinha visto no começo, que eram comuns a todas as fases do Brasil colonial, da economia colonial. Por quê? Porque também tínhamos homens livres e escravos que trabalhavam juntos na pecuária, na criação de gado. E o grande destaque da pecuária é a região sul do país. Demais produtos. O que eu quero dizer com demais produtos? A partir da metade do século XVII, outros produtos também passaram a integrar a economia colonial. E a gente pode destacar dois principais, o tabaco e o cacau. O tabaco ele seria utilizado como uma moeda de troca na colônia. E onde era produzido esse tabaco? Principalmente na região Nordeste. Além de uma moeda de troca dentro da colônia, era uma moeda de troca internacional. Muitas pessoas compravam escravos utilizando o tabaco. E, por fim, a gente pode também destacar a produção de cacau, que foi explorado nas regiões do Pará e do Amazonas, no norte do país. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre o sistema e sobre a economia colonial. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em mandar para a gente. Acompanhem também o nosso material que foi disponibilizado no nosso Drive, né? No Drive do Enemzando. Você pode encontrar o link para esse Drive no nosso Instagram. Bom, pessoal, muito obrigada por acompanhar a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Até a próxima aula.